Se eu pudesse resumir essa passagem, seria nessa frase: aquilo que faltou no começo, vai sobrar no final. Porque afinal de contas, a palavra de Deus nos garante que mais bem-aventurado é o final das coisas do que o começo delas. Irmão, não sei como começou o teu 2024, talvez tenha faltado amigos, talvez tenha te faltado recurso, talvez tenha te faltado oportunidade. Só que aquilo que está faltando no começo, no final é o que vai sobrar na tua vida. Então ouça isso. A passagem está falando sobre uma multidão que está no meio do deserto, ali seguindo Jesus, e aí a multidão tinha fome, e de repente Jesus faz uma pergunta para os discípulos, mas a Bíblia é clara, e ela diz que Jesus faz a pergunta já sabendo o que iria fazer. Guarde um bom conselho para você. Toda vez que Deus te fizer uma pergunta, Ele não tem a resposta, Ele já é a resposta. Por isso, cuidado para você não responder aquilo que Deus não está te perguntando. Porque a pergunta de Jesus para André e para Filipe não era sobre condição, era sobre fé. E quem vive por condição não se move por fé. A tua condição é o que te limita, mas a tua fé é o que pode te sustentar. A tua condição é o que vai falar para você: não dá, é muito pouco. Mas a tua fé é o que vai te garantir: é pouco nas suas mãos, mas quando colocado nas mãos de Jesus, é o começo do maior milagre que você já viveu. Irmão, não chame de pouco aquilo que Deus está chamando de começo. A Bíblia vai nos ensinar e vai nos dizer: não menospreze os pequenos começos. A verdade é que tudo que está grande hoje já teve um começo, um dia. Pare de olhar para pessoas que já estão prontas. Pare de se comparar com pessoas que já são bem-sucedidas. E comece a entender que o começo é um começo. Só que a verdade é que Deus não pode abençoar aquilo que você ainda não começou. E tem gente que já ouviu de Deus: vamos, filho, te coloquei nessa terra por um propósito, e eu estou esperando você começar com esse sonho. E você está respondendo: Deus, mas é pouco que eu tenho, é pouco recurso, é pouco conhecimento, é pouca gente me apoiando, é pouca gente da minha família para estar aqui comigo. E Deus está falando: não é pouco não, é pouco na tua mão, mas quando colocado nas minhas mãos, aquilo que é pouco na sua, se torna o começo do maior milagre de multiplicação da sua história. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Eu não sei o que você veio carregando nessa noite, eu não sei o que você tem chamado de pouco, mas Deus está te dizendo: é pouco nas suas mãos, mas na minha mão vai ser o começo do maior milagre de multiplicação. E nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: filho, vai crescer, vai multiplicar e vai frutificar. Se tem alguém para receber essa palavra, então pelo amor de Deus, aplauda Ele e diga glória a Deus. Aleluia! Aleluia, eu sinto Deus aqui. Não é pouco, é o começo. Tem gente esperando o momento perfeito para começar algumas coisas. E tem gente que esperou tanto o momento perfeito que morreu sem nunca ter feito nada. É por isso que o presente, o hoje se chama presente, porque é uma dádiva. O passado você não pode voltar para reconstruí-lo. O futuro a Deus pertence, então viva o presente. Amanhã você levanta da tua cama para colocar alguns projetos para andar. Ainda nessa semana você vai lembrar de coisas que Deus mandou você fazer e que você achou que você não era capaz, mas Deus está falando: vai começar e eu vou patrocinar. Só que ouça isso: para que a gente possa viver isso, nós precisamos entender a dinâmica do milagre. Porque viver a promessa todo mundo quer, mas se submeter ao processo, só que o processo já faz parte da promessa. E a primeira coisa que me chama a atenção é que o versículo 2 vai dizer que a multidão seguia Jesus, porque sabia os milagres que ele fazia.
Mas o versículo 3 vai dizer que Jesus subiu ao monte para orar com os seus discípulos, e ali ele se assenta com os discípulos. Você precisa definir qual é o grupo em qual você vai estar em 2024. Que grupo é esse, pastor? O grupo da multidão ou o grupo dos discípulos? Porque a multidão caminhava com Jesus pelo que ele fazia, mas o discípulo caminhava com Jesus por quem ele era. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. A multidão caminhava com Jesus porque queria ouvir uma palavra. O discípulo caminhava com Jesus porque ouvia, pregava e praticava a palavra. A multidão caminhava com Jesus porque queria comer o pão. Mas o discípulo caminhava com Jesus porque sabia que ele era o pão da vida. E a maior diferença entre discípulo e multidão é que ninguém pode olhar para uma pessoa e falar: ah, esse é discípulo. Ninguém olha para outro e fala: aqui está alguém que faz parte de uma multidão. Não, irmão, eu não estou falando a respeito de algo que é sobre aparência, mas eu estou falando sobre algo que é sobre a essência. Não é sobre uma estética, é sobre uma genética. Não é sobre a parte de fora, é sobre a parte de dentro. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O que diferencia discípulo de multidão é que multidão caminha por necessidade, enquanto discípulo caminha por propósito. É por isso que a mesma multidão que comeu o pão que foi multiplicado também gritou: crucifiquem-o. Porque quem caminha por necessidade vai acabar anulando o seu propósito. Cuidado com as suas necessidades. Por que, pastor, você está falando isso? Porque antes de existir a necessidade, Deus já criou a provisão. O pardal encontrou a sua casa, a andorinha encontrou o seu ninho, os lírios do campo foram vestidos. Quanto mais vocês que são filhos de Deus, acaso vai faltar alguma coisa? Não. Deus tem infinitamente mais sobre a tua vida. E eu declaro essa palavra, levante suas mãos o mais alto que você puder. Eu declaro essa palavra, vem um tempo de abundância sobre a tua casa. Eu declaro essa palavra, a escassez está caindo por terra em nome de Jesus. Eu declaro essa palavra, vem uma promoção para a tua vida, vem um contrato novo, vem uma ideia nova. Deus vai confiar a você um grande projeto para esse ano. Você vai prosperar, você vai romper, você vai avançar, mas o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida. Aleluia! E o mais incrível de ser parte do grupo de discípulo ou de multidão é que a grande diferença é entender a dinâmica da passagem. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus multiplica os pães e os peixes, Ele não entrega direto na mão da multidão, mas Ele coloca na mão do discípulo e o discípulo alimenta a multidão. A vida é feita de gente que tem fome e também é feita de gente que tem para dar de comer. Você não vai ser alguém que vai se apresentar de mãos vazias. Aliás, você vai ser daquele que empresta, mas não vai tomar emprestado de ninguém. Por que, pastor? Porque mais bem-aventurado é dar. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, Ele procura os discípulos e fala: agora vocês alimentem a multidão. Por que, pastor? Porque a verdade é que Deus nunca disse que Ele vai nos dar uma bênção, mas Ele sempre garantiu: eu vou tornar você uma bênção. Então, com essa mentalidade eu já começo a entender a passagem, se eu vou querer ser discípulo ou se eu vou querer ser multidão. Jesus não veio para te dizer: ei filho, permaneça no meio da multidão e seja mais um no meio da multidão. Mas Ele veio dizendo: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. A salvação é de graça, mas o discipulado vai te custar tudo. Talvez esse é o tempo de você renunciar a algumas coisas, de você entender que não está faltando tempo no teu dia, está faltando prioridade no teu dia. Talvez você acorda, você trabalha, você vai para a academia, você estuda, você faz tanta coisa,
mas qual é a parte que você tem para doar um tempo para as coisas de Deus? Como é que anda a nossa vida devocional? Como é que anda a nossa devoção a Deus? Como é que acontece quando a gente sai desse culto abençoado? Será que a gente abre a nossa Bíblia para ler? Será que a gente entra no carro e começa a ouvir um louvor? Será que a gente faz aquilo que o Evangelho de Mateus nos ordena, de entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com o nosso Pai que nos vê em secreto? Mas 2024 você vai viver as melhores experiências que você já viveu com Deus. Só que ouça isso. A passagem vai dizer que existiam discípulos, e eles eram em 12. E a passagem também termina dizendo que sobraram 12 cestos cheios. Quantos eram os discípulos? 12. E quantos cestos sobraram? 12. Aqui tem algo que eu e você precisamos entender. O que é, pastor? Que Deus vai trabalhar conforme a nossa capacidade. Deus sim pode transformar as tuas maldições em bênçãos, mas Deus nunca vai te dar uma bênção para se tornar uma maldição. É por isso que tem muita gente fazendo orações a quais nunca serão respondidas. Pastor, como assim? Deus me dá um pouquinho mais de dinheiro, Deus me promove para mim poder ganhar um pouco mais. Deus, eu estou cansado de passar essa escassez, eu quero dinheiro. E Deus está falando assim, ué, não está sendo fiel no pouco, como é que eu vou te colocar sobre o muito? Tem muita gente dizendo, Deus, estou cansado de trabalhar para os outros, eu quero abrir a minha empresa, quero ser dono do meu negócio, quero andar com as minhas próprias pernas, não quero mais depender de ninguém. E Deus está falando, ué, trabalhando para os outros, está negligenciando o meu relacionamento com você? E se eu te confiar uma empresa, será que você não vai estar cansado demais para vir para o culto? Tem gente fazendo orações a quais nunca serão respondidas. É como um filho de 10, 11 ou 12 anos que pede para o pai, pai, posso dirigir o carro? O pai está falando, pode, mas não agora, no tempo certo. Vai ter que crescer, vai ter que amadurecer, vai ter que se esticar, vai ter que aumentar a capacidade. Ouça isso. A parábola dos talentos, ela fala a respeito de capacidade. Porque para aquele que podia receber um, recebeu um. Para aquele que podia receber 5, recebeu 5. E capacidade, ela não vem de Deus, ela vem do homem. Porque a sua capacidade, ela pode ser desenvolvida. Pode, pastor? Claro que pode. Aliás, quem nunca pegou uma vez o celular e foi tirar uma foto, e de repente no momento que abre a câmera do celular, logo vem uma mensagem: armazenamento cheio, espaço insuficiente. Isso está falando a respeito de capacidade. E quando isso acontece, nós temos duas opções. Que opções são essas, pastor? Ou eu tenho que ir na galeria para apagar algo velho, para registrar algo novo. Ou eu vou ter que ir na loja para pagar o preço, para aumentar um pouco mais a capacidade. E trazendo isso para o contexto, nós também temos essa opção. Como assim, pastor? Talvez para você aumentar a tua capacidade hoje, você vai ter que abrir mão de coisas velhas, que estão ocupando um espaço na tua vida, e te impedindo de viver o novo de Deus. Talvez nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer, filho, isso foi bom por um tempo, mas não é bom mais para esse tempo. Filho, essa pessoa serviu por uma estação, mas não cabe mais para o futuro que eu tenho para você. E Deus nunca vai te dar algo novo enquanto as suas mãos estiverem carregadas de coisas que não foram Ele quem te deu. Deus não pode colocar vinho novo em odre velho. Vinho novo significa uma nova unção, e unção significa capacitação. Só que nessa noite, levante suas mãos o mais alto que você puder. Essa é uma noite para receber um novo nível de unção. E quando você recebe essa unção, você também é capacitado. Para quê, pastor? Para conquistar, para avançar, para romper, mas também para resistir. Deus está aumentando a tua capacidade de conquista, mas Deus está aumentando a tua capacidade de resistência. E assim diz Ele, segundo o salmista: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar.
Aleluia! Olhe para 2 ou 3 pessoas e diga: vai transbordar. Tem alguém para receber isso? Quer aumentar a capacidade? Abra mão do velho para receber o novo. Pastor, não estou disponível para abrir mão de nada. Não, então vai ter que pagar o preço. Pagar o preço como, pastor? Enquanto todo mundo está dormindo de madrugada, acorda você, dobra o joelho e vai orar. Enquanto está todo mundo comendo e almoçando no horário ali do trabalho, vai você ler a palavra e ficar em jejum com o teu Deus. Enquanto muita gente vai estar dormindo, você vai estar orando. Enquanto muita gente vai estar descansando, você vai estar cultuando, servindo, se alegrando. Vai ter que pagar o preço. Por quê, pastor? Porque quem quer viver o que ninguém está vivendo tem que fazer o que ninguém está fazendo. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então eu trago 2 observações importantes para quem quer crescer, multiplicar e frutificar. A primeira é que você não tem que ser multidão, você tem que ser discípulo. E a segunda é que você tem que orar para que Deus não te dê além daquilo que você pode receber. Então não peça: Deus me dá um pouco mais, mas peça: Deus, aumenta a minha capacidade. E aqui vão 3 chaves para você anotar a respeito dessa passagem, para quem deseja crescer, multiplicar e frutificar. E a primeira chave que eu aprendo no milagre da multiplicação é sobre compartilhar. Eu já citei isso, vou repetir. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tudo nessa passagem acontece porque alguém compartilhou algo que tinha. Ainda que fosse pouco, mas alguém tirou das suas mãos e colocou nas mãos de Deus. E eu gosto da dinâmica de como acontece esse milagre. Por quê, pastor? Porque o milagre veio das mãos da onde a gente menos esperava. Por isso que se você chegou aqui nessa noite dizendo: pastor, eu sempre fui um fracassado. Pastor, a minha família nunca teve nada para oferecer. Pastor, na escola todos olhavam para mim como se fosse o pior aluno. Pastor, eu já ouvi muitas palavras de pessoas que disseram para mim: você nunca vai dar em nada. Você vai para a Europa, vai morar naquela terra, se prepara para se afundar. Você não vai prosperar nunca. Você nasceu para ser pobre. Você nasceu para ser um miserável. Tem muita gente que ouviu isso, e isso é um sofisma, uma falsa verdade, e aceitou essa palavra como se fosse a palavra de Deus. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque Deus ama usar as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias desse mundo. E se você chegou aqui nessa noite se sentindo menor, você deveria celebrar, porque esse é um motivo de saber que você vai ser o agente do milagre da manifestação. No meio dos 5.000 homens, eu acredito que existia alguém muito bem sucedido que poderia ter dito: eu tenho dinheiro para todo mundo comer. Eu tenho alimento, eu tenho um armazenamento que tem comida para todo mundo, vamos lá. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. E é por isso que quando acontecer na tua vida, quem olhar para você vai falar: não, saiu do Brasil, estava todo quebrado, mas agora está prosperando, empreendendo, o que aconteceu? Não, o casamento estava prestes a desabar, mas agora está lá, com o marido, com a esposa, com os filhos, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, milagre não se explica, milagre se vive. Quando acontecer, quem olhar para você não vai entender lógica humana, mas vai saber que foi Deus quem fez na tua vida, vai saber que foi Deus quem fez na tua família, e vai saber que Deus é o Deus da tua história. Mas agora olha só a mentalidade do menino. O menino me ensina que ele tinha uma mentalidade de prosperidade. E ouça isso. Eu ouvi uma vez uma frase que dizia que prosperidade é ausência de necessidade. Mas para mim isso é mentira, porque prosperidade é ausência de ausência. É quando não te falta absolutamente nada. E quando eu vejo a mentalidade do menino, eu entendo o significado de prosperidade. Porque ouça isso: é possível você ser rico sem ser próspero. Não confunda prosperidade com riqueza. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que tudo que tem na vida é dinheiro. Dinheiro pode comprar um bom plano de saúde,
mas não pode comprar um milagre. Dinheiro pode comprar a casa mais cara de Lisboa, de Cascais, mas não pode comprar a harmonia de uma família, não pode garantir um casamento. Dinheiro pode dar grandes posses, bons carros, uma empresa bem-sucedida, mas não pode colocar sobre você a paz que excede todo entendimento humano. Talvez você só não se deu conta disso, mas você é rico daquilo que o dinheiro não compra. Quer ver só? Me venda a tua família por R$1 milhão. Me venda a tua saúde hoje, te pago 5 milhões de euros para você ficar doente ou saudável. Aceitaria isso? Me vende hoje os dias do seu futuro, 50, 60 anos que Deus tem para você de uma história gloriosa. Você é rico daquilo que o dinheiro não compra. A mentalidade do menino é o que eu e você precisamos entender. Que mentalidade é essa, pastor? Às vezes eu vou buscar o meu sobrinho na escola. Meu sobrinho tem 5 anos de idade. E quando eu busco ele na escola, eu pergunto como foi a aula. Mas uma das coisas que eu faço é abrir a lancheira dele. E todas as vezes tem sobra daquilo que ele levou. É uma bisnaguinha, é uma maçã, é uma banana, é um suquinho, é um pão com presunto e queijo. Toda vez que ele leva alguma coisa, parte do que ele leva volta. Porque ele não tem apetite para comer tudo que ele leva. Pastor, por que você está falando isso? Para pensar comigo. 5 pães e 2 peixes, não é muita comida para uma criança comer? É muita comida ou não? Ok, talvez você conhece uma criança que comeria tudo isso. Ou talvez você fosse essa criança que comeria tudo isso. Mas a verdade é que a vida é feita de gente que tem fome e de gente que tem para dar de. A mentalidade do menino é uma mentalidade de discípulo. Por que discípulo? Hoje é dia de culto, vou me encontrar com uma multidão. Eu posso muito bem levar para mim um pão e um peixe para me alimentar, mas no meio da multidão eu posso alimentar alguém que tem fome. Pastor, seja um pouco mais claro. Ok, amanhã vai sair de casa para trabalhar? Não saia de casa com a sua lancheira vazia. Como assim, pastor? Vai sair? Deus, como é que você vai me usar hoje para ser bênção na vida de alguém? Deus, como é que o Senhor vai me usar para ser resposta no meu trabalho? Deus, como é que você vai me usar para ser motivo de cura na vida de alguém? Ei, ouça isso em nome de Jesus. Vai sair de casa, coloca oração na lancheira, coloca a palavra na lancheira, coloca adoração na lancheira, leva a presença de Deus com você na lancheira, e aonde você colocar a planta dos seus pés, ali a presença de Deus vai se manifestar. Aleluia! Uou! Abaixore de candarabassuri candalabá. Eu sinto Deus aqui. Então o menino sai de casa com 5 pães e 2 peixes. E aí André encontra o menino e entrega os pães e os peixes que o menino compartilhou nas mãos de Jesus. E se uma multidão foi alimentada, é porque um improvável se levantou com uma resposta. Eu vou falar isso de novo. Se uma multidão foi alimentada, é porque um improvável se levantou com uma resposta. Em Portugal você é um improvável, mas tem uma multidão esperando o milagre que vai vir das suas mãos. Qualquer um pode fazer uma pergunta, só quem está cheio do Espírito Santo carrega a própria resposta. Agora, por que a mentalidade do menino era uma mentalidade de prosperidade? Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer que você cresça, que você prospere, para que você se torne um soberbo ou orgulhoso. Viu só? Saí do Brasil, não tinha nada, olha só agora. Estou andando de Porsche. E Deus vai te dar um em nome de Jesus. Você vai me chamar para dar uma volta. Você vai entrar nessa concessionária aqui do lado da Lamborghini, amém? Quem recebe isso, diga glória a Deus. Amém, eu creio que você também vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus por isso, amém? Mas não é para que você seja um orgulhoso soberbo, porque está cheio de gente fazendo isso. Comprou o carro novo, já posta. E ainda coloca lá, né, hashtag favela venceu. Gente, o brasileiro tem que ser estudado, né? Tá. Tem coisa que só acontece no Brasil, isso aqui não é em Portugal não, eu estou falando de gente lá em Americana, tá? Isso não acontece aqui. Mas pastor, por que você está falando isso? Ouça isso.
A Bíblia vai dizer que naquela multidão existia 5.000 homens. Quantas? Quantos? 5.000. Só que o escritor não contabilizava mulheres nem crianças. Eu estou falando de uma multidão de 8, 10, 12, 15 mil pessoas. Só que o milagre veio da mão de alguém que nem foi citado na história. Se você está fazendo pela motivação de ser lembrado, você está fazendo pela motivação errada. Porque a mentalidade do menino sempre foi: Deus, eu não me importo de ser lembrado, desde que através de mim o teu nome jamais seja esquecido. Tem gente que não vai se lembrar daquilo que você fez, mas Deus não se esqueceu. Tem gente que não vai ver aquilo que você ofertou, mas Deus viu quando você ofertou. E ouça isso: tudo que você plantar no reino de Deus vai voltar para você vezes 30, vezes 60 e vezes 100, e 100 vezes mais. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Aplauda Ele. Pastor, já compartilhei. Já compartilhou? Sim. Então agora você tem que fazer o próximo exercício. Qual é, pastor? Agradecer. Agradecer? Sim, vai ter que agradecer. E não estou falando de qualquer tipo de agradecimento não, irmão. Porque afinal de contas, essa palavra gratidão se tornou um jargão que faz parte do nosso dia a dia, mas não é um estilo de vida que a gente está vivendo. Porque a verdade é que quando Jesus recebe os pães e os peixes, Ele pega em mãos algo que para muita gente seria motivo de reclamação. Ei, André, tá de brincadeira comigo? São 5.000 homens e você me traz 5 pães e 2 peixes? Como é que eu vou dividir pedaços de pão para 5.000 homens? Como é que eu vou picar aqui e cortar 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas? Só que sabe o que Jesus faz? Jesus levanta os pães e os peixes e diz: Senhor, eu te dou graças. Irmão, Jesus não agradeceu pelo que ele tinha. Jesus estava agradecendo pelo que estava faltando. Ouça isso: quem vive só olhando para o que falta não percebe aquilo que já tem. E a verdade é que a gratidão, ela é a memória do nosso coração. Deus nunca vai te dar mais enquanto você não for grato por aquilo que Ele já te deu. Mas existe em nós uma natureza adâmica que faz com que a gente sempre reclame em vez de agradecer. Então, agradecer quando o carro novo chega é bom. Mas e quando o carro que você tem quebra? Agradecer quando a porta se abre, aí é moleza, irmão. Mas e quando a porta se fecha? Agradecer quando a saúde vai bem? Confortável. Mas e quando o diagnóstico de enfermidade chega, quem é que agradece? A verdade é que toda vez que a gente agradece, tudo que está à nossa volta cresce. Vou falar de novo. Toda vez que você agradecer, aquilo que está à sua volta vai crescer. Mas toda vez que você reclamar, aquilo que você tem vai secar. Por isso não reclame, porque reclamação é intercessão diabólica. Toda vez que Deus, você está agradecendo, o inferno está falando: não é possível, o carro quebrou, mas ele está grato. Era para estar reclamando. Deus, graças te dou, porque talvez o Senhor está me dando um livramento de um acidente, eu não sei. Os teus planos são maiores do que os meus, os teus caminhos são maiores do que os meus. Eu não entendo, eu não compreendo, mas eu agradeço. Graças eu te dou. Então ouça isso, meu irmão. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Talvez você não esteja vivendo hoje aquilo que você desejasse viver. Talvez você não tenha hoje aquilo que você gostaria de ter. Mas lembre-se de onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou. Lembre dos livramentos que Ele te deu. Lembre-se que a cada manhã as suas misericórdias se renovam, e essa é a causa de nós não sermos consumidos. Deus nunca vai te dar mais
enquanto você não for grato por aquilo que Ele já te deu. Porque quem é grato pelo que tem, recebe de Deus até aquilo que não merece. Agora, existe uma revelação poderosa nessa parte. Se você não guardar nada, guarde isso que eu vou te falar. A Bíblia vai dizer que Jesus parte o pão. Repete comigo: Jesus parte o pão, mas entrega o peixe por inteiro. As irmãs digam glória a Deus para mim. Irmãs, respondam para mim, quais são os ingredientes necessários para que a gente possa fazer um pão? Fala para mim. Farinha, fermento, água, sal, açúcar. Vai leite? Leite não vai? Algumas vai. Se depender aqui, tem gente que vai falar presunto, queijo. Vai virar pão recheado já. Mas olha para mim. Você percebeu como é fácil a gente juntar ingredientes e fazer um pão? Agora minha pergunta para você, igreja, é a seguinte: qual é a fórmula que a gente dá? Qual é o material que a gente junta, que a gente pega para criar, para dar forma, para gerar existência para um peixe? Peixe, vai viver agora, vai nadar. Percebeu que o pão a gente consegue fazer, mas o peixe não tem uma fórmula a qual o homem possa gerar? Pastor, por que você está falando isso? Porque Jesus partiu o pão, mas entregou o peixe por inteiro. O que o homem faz pode se quebrar a qualquer momento, mas o que Deus cria... Aleluia! Eu vou ser um pouco mais claro aqui. O seu casamento não foi o homem que fez, foi Deus quem criou. E o que Deus cria não pode ser quebrado. A tua saúde, as tuas emoções, foi Deus quem criou, e o homem não vai quebrar as tuas emoções. A tua vida financeira, ela não é obra do acaso ou fruto do homem, mas ela é criação de Deus. E tudo que Deus cria, Ele entrega por inteiro. E Ele está mandando te dizer: a tua casa não vai se partir, as tuas emoções não vão se quebrar, a tua empresa não vai falir, porque tudo que Deus faz, Deus também sustenta. Se tem alguém para crer nessa palavra, então aplauda Ele o mais alto que você puder. Aleluia! Uou! Aleluia! Eu sinto Deus aqui. Aleluia! Ó, Jesus no meio do deserto, uma dificuldade, ó, pegou 5 pães e 2 peixes. Tá faltando muito, hein? 5 mais 2, 7 elementos, 5.000 homens. Mas na calculadora do homem é essa conta. Na calculadora de Deus, 5 mais 2, quantos elementos Ele quiser. A calculadora do homem é diferente da calculadora de Deus. Só que até que o milagre acontecesse, Jesus pega os pães e os peixes. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Será que você pode levantar suas mãos para cantar isso? Isso é uma oração poderosa. Declare: és fiel. És fiel em todo. Ó, que coisa linda, ó. Pode estar no deserto, mas está declarando, ó: em todo tempo tu és. Com todo fôlego eu cantarei da bondade. Aleluia. Tua bondade me seguirá, declare, ó. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Que? Rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Bondade e misericórdia me acompanharão, e eu habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha
vida. Aleluia! Aleluia! Eu sinto Deus aqui. A partir de hoje você não vai reclamar não, meu irmão, você vai agradecer. Porque quando você não entende, você não reclama, você confia. A vontade dele é maravilhosa para tu. Pastor, já compartilhei. Aliás, vamos começar do começo. Pastor, já me posicionei como um discípulo. Pastor, já estou buscando aumentar minha capacidade. Aí, pastor, já compartilhei. Já agradeci, mas o milagre ainda não aconteceu. E aí, pastor? Terceira e última chave, eu encerro aqui. Descansar. Fale para quem está do seu lado, você está com cara de quem está precisando de férias. Agora fala como profeta, diga a ele, fala, eu tive uma visão de você no Algarve. Era num período de verão, você estava debaixo de um guarda-sol, tinha uma água de coco gelada, e digo mais, você estava em forma. Irmão, a obra de Deus é completa. Imagina os portugueses olhando para vocês, falando, genética de brasileiro é outro nível, né? Vão ficar tudo com inveja. Mas ouça isso. O descanso que eu estou falando não é sobre o descanso físico, mas é sobre o descanso mental. Porque tem descansos que acontecem quando o corpo se deita, e outros que acontecem quando os joelhos se dobram. Descanso não é sinal de paralisia. Eu não quero te dar uma margem para você ser preguiçoso, porque afinal de contas Deus vai fazer tudo por você, menos a sua parte. Então o grande segredo e o desafio é: trabalhe como se tudo dependesse de você, mas espere como se tudo dependesse de Deus. Fez sua parte? Então vá descansar e deixe que Deus trabalhe ao teu favor. O descanso que eu estou falando não é sobre paralisia. Então é sobre o que, pastor? É sobre confiança. Porque desde a antiguidade nunca se viu nem se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele. Enquanto você está esperando, Deus está trabalhando. E o fato de você não estar vendo não significa que Deus não esteja fazendo. Por que descansar, pastor? Porque quando Jesus pega os pães e os peixes, Ele fala para os discípulos: diga à multidão que se assente. Jesus faz questão de colocar a multidão em uma posição de que nada poderia ser feito. André e Filipe já procuraram? Já falou com quem tinha que falar? Já passou o alvoroço? Já. Então vai sentar. Fizeram a parte de vocês, agora sou eu quem vou fazer por vocês. Mas afinal de contas, se descansar fosse fácil, não seria um mandamento. Existe uma síndrome adâmica dentro de nós. E a Bíblia vai falar em Gênesis que em 6 dias Deus criou tudo: os céus, a terra, as estrelas, o mar, os animais. No 6º dia Deus cria o homem. Mas no 7º dia a palavra vai dizer que Deus descansou. E acaso Deus é homem para se cansar? Acaso o céu está em crise e alguém precisa dar uma ajuda para Deus? Pastor, se Deus não se cansa, por que no 7º dia Ele descansou? Porque depois de ter criado tudo, Deus ainda viu que faltava algo. Então no 6º dia Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e viu Deus que era bom. Então no 7º dia Deus descansou. Por quê, pastor? Porque Deus confiava que tudo que Ele havia feito era bom, era perfeito e era agradável. Na sua vida, tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Pastor, mas você não está entendendo, pastor. Eu perdi gente, perdi dinheiro, perdi empresa, perdi. Você não perdeu não, irmão. Tem coisas que você está chamando de perda que Deus está chamando de livramento.
Ele recalculou a rota, ele falou: não, filho, não era esse caminho não, é para cá, ó. E ouça isso, no momento que você menos entende, é o momento que Deus mais trabalha. Você só precisa descansar confiando que Ele já te viu no futuro. Pois sou eu que sei os planos que tenho ao teu respeito, assim diz o Senhor, e são planos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você espera. Sabe qual é o nosso problema? Que na maioria das vezes a gente começa a traçar o crescimento, a multiplicação e a frutificação, e então a gente começa a trocar as mãos pelos pés e os pés pelas mãos. A gente começa a atropelar as coisas, a gente começa a se tornar o Deus da nossa própria história, e então a gente entra num ciclo vicioso de correr, de trabalhar, e vai, não, mas isso aqui é pela minha família, não, mas isso aqui é pelo meu futuro, pastor, não, mas eu tenho um plano de ficar 10 anos em Portugal, e aí quando eu voltar para o Brasil, eu vou voltar aposentado, porque aqui é a hora agora de correr, porque aqui é a hora de... E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, a linguagem de Deus não é velocidade, a linguagem de Deus é direção. Aleluia. A pergunta dos céus nunca foi quando você vai chegar, a pergunta do céu sempre foi: para onde é que você está indo? Porque nem sempre o diabo vai te parar, às vezes ele vai te dar uma direção errada, porque tem muita gente trabalhando para ganhar dinheiro, enquanto isso está perdendo a família, o casamento está indo por água abaixo. Tem muita gente que está correndo para levantar uma empresa, mas por outro lado está perdendo saúde. E do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Eu finalizo essa palavra com as palavras do salmista, que disse: do que adianta um homem acordar cedo e dormir tarde, se é Deus quem dá aos que Ele ama enquanto dormem. Aleluia. O período que você não está fazendo nada é o período que Deus está liberando capacitação sobre a tua vida. É nessa noite de sono, enquanto você estiver descansando, que Ele já vai estar preparando o dia de amanhã, liberando as conexões, liberando as novas ideias, liberando as palavras, ajustando o teu caminho. Para quê, pastor? Para você desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Feche seus olhos e se coloque de pé, de olhos fechados agora, de olhos fechados.